Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu sou Yuri Capo, o CEO do Selink, e os 30 minutos de hoje, a nossa live é dedicada ao tema, né? Como o Selink se diferencia no apoio e no desenvolvimento da sua carreira de conselheiro, né? Especificamente através dos programas Alumni e Alumni Plus, né? Para debater no assunto, né, trago o nosso diretor, né, responsável pelo programa, nosso sócio, né, e nosso instrutor em diversas formações no Selint, Gaspar Carreira. Então, Gaspar, só falei 3 atributos seus, agora você desenrola todos os outros atributos. Legal. Bom, boa noite ou boa tarde para todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Yuri, com todo mundo, para falar um pouquinho aí sobre a carreira de conselheiro, né, e como é que o Selint está envolvido nisso e pode te ajudar cada vez mais. Eu tenho base, todo o meu background é na área financeira, né, fui executivo de finanças aí por muitos anos, principalmente 2 grandes empresas de capital aberto. Há 10 anos eu atuo na área de governança, seja em comitês ou em conselhos, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, familiares ou startups. Eu tento fazer esse portfólio, né? E desde 2022, né, finalzinho de 21, né, eu tenho a grata satisfação de trabalhar como business partner para o Selint, depois que eu fiz algumas formações, né, e depois sendo sócio também para poder estar muito mais inserido nesse ecossistema de governança através, né, de ser sócio de uma empresa que ajuda e muito tem como propósito a governança, né, melhorar a sociedade através da governança. Perfeito, Gaspar, obrigado. Lembro que as perguntas e os comentários são bastante importantes para a gente, para enriquecer o debate aqui entre eu e mais Gaspar, né? Informo que nossa live é gravada, então logo após o evento a gente sobe a live para o nosso canal no YouTube, sobe para o site, né? E as perguntas que a gente não conseguir responder por aqui, a gente responde por lá, né? Mas vamos dedicar para responder por aqui, né? Então, vamos lá, o Gaspar, começo lhe perguntando, né, qual que é a maior, no teu ponto de vista, né, a maior dificuldade, né, de um conselheiro para se colocar nesse mercado, conquistar sua posição de conselho, né, e evoluir na carreira? Ah, legal. Eu acho que não tem uma única, né, a maior dificuldade, acho que ela é um conjunto delas. Eu tenho uma que é relevante, que eu deixo para o final, mas eu acho que o primeiro ponto é ansiedade, né? Eu acho que as pessoas que formam ou fazem um curso inicial de formação e já querem começar logo como conselheiro, antes mesmo de fazer seu planejamento, né? Que esse planejamento precisa fazer parte do seu plano de transição de carreira. Ele está saindo como executivo sênior para conselheiro iniciante, um conselheiro júnior, né? E tem que se entender que com essa migração você está começando de novo, com todas as dificuldades. Então você tem que segurar um pouco a sua ansiedade, né? E você tem um planejamento para te sustentar, é uma forma de segurar a sociedade para ajudar a pegar essa primeira colocação, que em geral, de forma comum, ela não é tão rápida assim. Pode acontecer, mas em geral demora um pouco, né? Você precisa buscar uma formação mais completa, né? Tem muita gente que faz um curso básico de formação e já quer virar conselheiro, né? Às vezes até de administração. Mas tem que começar pequeno, pensar em comitês, pensar em trabalhar pro bono, para depois buscar realmente uma remuneração e um conselho efetivamente de maior porte, né? Eu acho que um outro ponto que é importantíssimo é não saber trabalhar corretamente o networking efetivo, né? Você continua trabalhando da mesma forma e com as mesmas pessoas da época que você era executivo. Só que você está mudando de carreira. Você tem que efetivamente buscar pessoas desse meio, né? Empresários, conselheiros, esse level, mas com o foco, né, de ser um conselheiro. E as pessoas às vezes esquecem de propagar isso. O mercado precisa saber que você agora não é mais um executivo, mas um profissional da área de Uhum. governança, né? Trabalhar de forma tradicional como se fosse um executivo ainda. Quando você vira conselheiro, você está virando um empresário de si mesmo. Então, você tem que comprometer com sua agenda, investir tempo, dinheiro nisso, né? Você não Uhum. pode estar aguardando, né, ser convidado apenas para uma posição. Você tem que trabalhar para isso, tá? E eu acho que resiliência nisso é muito importante, muitas pessoas acabam não sendo, mas o principal que eu quero fechar é: você precisa ser protagonista dessa sua nova carreira. Você precisa exercer, você tem que correr mais atrás, você tem que vislumbrar mais do que uma posição de conselheiro. Perfeito. Você falou de 2 pontos, né, a questão do PDI e a questão da network, né. A gente, trata isso muito
através do TCP, né, na questão da networking. Sim. Como produto final do PFC, nós temos um PDI, né, que é um material. Nós temos dois modelos de PDI, inclusive, né, que disponibilizados, que são debatidos durante as mentorias, né? Mas vamos pegar esses dois pontos, né, que a gente percebe aí como que sempre enroscam aí um pouco o meio de campo nesse desenvolvimento. Face ao Alumni Plus, né? Como que nós tratamos isso dentro do Alumni Plus, ajudando, né, esses conselheiros nessa virada, né, da carreira, ou até quando esse conselheiro está com os dois pés na canoa, né? Um pé ainda no mundo corporativo e o outro no conselho e fazendo a transição, né, ao longo do tempo. Então, acho que para mim esse é o melhor dos mundos, quando ele está com o pé nas duas canoas, né? Que a gente consegue fazer um processo de transição mais planejado, né? Com maior cadência, pensando em todos os movimentos, né? Que você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. E o como depois, né? Como é que eu vou fazer, em quanto tempo, qual o investimento que eu vou fazer. Então, isso é excelente. E acho que ao longo de toda a nossa trilha, a gente tende a falar sempre disso, né? De planejamento de carreira e de networking. O livro que Passarella escreveu correntemente sobre a carreira de conselheiro fala muito sobre o network efetivo, fala muito sobre o PDI, está lá, inclusive, o link para o nosso site para falar isso. E, assim, pensando que um conselheiro, né, uma das suas grandes funções para a companhia é ajudar a elaborar o seu planejamento estratégico, né, é antecipar tendências, nada mais natural de que você planeje a sua carreira também. Então, essa é de suma importância para que você possa desenvolvê-la, né? E aí, acho que para mim, essa é muito uma âncora racional para você diminuir um pouco aquela ansiedade de querer logo estar como conselheiro. Você precisa se desenvolver. E aí é lógico, né, as mentorias que a gente tem, né, no programa do Alumni Plus, a gente tem 2 mentorias anuais planejadas para justamente a gente ajudar a desenvolver esse plano, que é muito autoral, depende muito do que você quer, da sua expertise ou dos gaps que você tem, né? E praticamente, né, na prática também te ajudar, inclusive, a como se comportar numa entrevista, como você pode escrever melhor o seu currículo, uma carta de apresentação. Então, o Uhum, processo de mentoria é fundamental. Mas tem a questão também do aprendizado on the job, né, Yuri? Não é só uhum, teoria, né? E uhum. aí, através de grupos de trabalho, onde os aluminais vão estar conversando e debatendo sobre alguns assuntos, com a nossa ajuda, né, sócios conselheiros do Celinte, com muitos empresas de consultoria que estão nos apoiando a desenvolver esses temas, também vai ajudá-lo a ter maior experiência, né? Não só teórica, mas também prática. Você traz um ponto interessante que me recorda a conversa com o Candice na live passada, né? Dependendo da posição que você está aplicando enquanto conselheiro, é necessário uma customização da carta de apresentação, se ela for requerida, né? E a Candice até sugeriu, se não pedir, mesmo assim manda, né? Porque ela é a porta de entrada, né, para o seu currículo, e a customização, inclusive, do currículo, né, para aquela posição, né? Mas eu, pegando esse gancho e trazendo aqui a Vera, a Vera sempre participa com pontos, né? E ela traz uma dúvida, né? No seu discurso inicial, né? Ela pergunta, esse vislumbrar mais do que uma posição de conselheiro, né? Especificamente, o que você estava amarrando, né? Essa qualificação, né? Essa especificação no discurso. Bom, eu vou dar meu exemplo, tá? E aí acho que é legal que você vai pegar um exemplo prático. Eu nasci no mundo de capital aberto e assim eu me formei, né, há 10 anos atrás, né, como conselheiro e como conselheiro fiscal de empresas de capital aberto. Conheci o Celente por indicação de 2 headhunters para eu sair do mundo do oceano vermelho, digamos assim, que eu sempre chamo de capital aberto para capital fechado, que é o Brand Greenfield. Uhum. E aí comecei a me formar com o Celente, né? E o Vanderlei está aqui, ele é testemunha, eu e a Aline também. Eu comecei a fazer uma série de cursos e mais do que me encantar, mais ainda com a governança, eu me encantei, eu tive a felicidade de me encantar com o propósito que o Celente tem sobre a governança e do próprio Vanderlei. Acho que reflete Uhum. isso. E aí eu comecei a perturbar efetivamente o Aline e o Vanderlei, que eu queria mais do que me formar como conselheiro, eu queria ajudar a ver a governança também como agente transformador. Tanto é que eu me preocupei primeiro a ser um business partner, por exemplo, do Celinte, para tentar agregar valor, buscar outras pessoas para participar desse movimento de governança, até que eu mesmo provoquei o Vanderlei uma segunda vez para me tornar sócio, né?
Então, acho que cada um é autoral a sua carreira, cada um tem que buscar uma forma diferente, mas quando eu digo ser mais do que conselheiro, é isso, né? Eu acho que é Uhum. buscar a governança como meio e não como fim. Voltando para o ponto inicial, o Gaspar, os pontos principais, na sua percepção, aí, que um conselheiro precisa construir ou desenvolver no seu PDI para avançar com a carreira de conselheiro, né? O que você traz aí na mesa para a Eu gente? não vou nem dizer nas quebras do PDI, tá? Eu acho que Uhum, tem 2 ou 3 exemplos no nosso site que são relevantes, né, mas eu vou dizer assim, quais são os principais pontos que eu acho que o conselheiro precisa se preocupar no desenvolvimento da carreira, e não só no início, mas o tempo inteiro, mas principalmente no início. Planejamento, para começar de tudo. Você precisa uhum, saber onde você está, para onde você quer ir, como você vai chegar lá. Você tem um planejamento de carreira. Tá? Isso é muito importante. E, assim, e se nós, conselheiros, vamos ser, eu digo mais, orientadores de empresa, você fazer seu planejamento estratégico, a gente tem que ter o nosso planejamento estratégico. O outro é desenvolvimento, né? Eu vejo que algumas pessoas fazem um curso, uma certificação e param por aí. Isso não é suficiente para nenhuma carreira, uhum, nem executiva, muito mais para o de conselheiro, né? A outra a gente abordou aqui en passant, é um pouco da questão da comunicação, né? uhum, Você precisa saber se comunicar como um conselheiro, né? Você precisa ter uma carta de apresentação boa, como você falou, um currículo. Você precisa uhum, saber se comportar numa entrevista. Um conselheiro, ele tem que ser um bom ouvinte, um bom questionador, né? Ele não tem que simplesmente ser selecionado, ele tem que selecionar a empresa. Para isso, ele tem que saber fazer as perguntas certas também no processo de seleção. Ele tem que saber debater temas de governança em profundidade. A gente vê, eu vejo muita gente aí nas redes sociais que simplesmente republicam um artigo, não comentam nada, não dão seu parecer. Né? Um uhum. LinkedIn não é só não é um currículo seu estático, né? É ali que as pessoas, o ecossistema, os empresários, os conselheiros vão entender como é que você percebe a governança, como é que você se posiciona perante uma série de casos que acontecem no mercado. Então, você precisa se comunicar melhor, né? Nesse bojo como um todo. E a outra é trabalhar a exposição, né? Teoricamente, você trabalhou 20, 30 anos como executivo, como empresário, quer virar ser um conselheiro, o mercado precisa saber, né? Até então, o mercado, né, a sociedade, os teus pares, o seu network, te conhece como executivo. Você precisa se apresentar como conselheiro, né? E mais do que dizer Uhum. que você é conselheiro, é apresentar seu portfólio de conhecimento, de ideias e de experiências. Tá? E a Você outra traz a gente um. já falou, né? É ser autoral. Você precisa internalizar isso e ver qual é a melhor maneira de você se expor, de você se vender como um produto, que você, na verdade, é o produto da sua empresa mesmo, né? Que é o ser conselheiro. Você traz um ponto interessante, né? Que tem uma diferença enorme entre você dar um like, né, em um artigo no LinkedIn, né, ou num post de algum colega conselheiro, né, e você comentar, né, porque o comentário requer a sua leitura, a sua interpretação, né, e é Exatamente. interessante quando a gente tem posts de governança com comentários que a gente consegue captar visões diferentes sobre o mesmo tema, que acabam se complementando, em alguns pontos elas se divergem, né, mas eles são extremamente importantes para poder formar a sua visão de governança, que, na minha opinião, ela está entre os dois meios, o meio teórico e o meio prático, né? Ela está aqui porque ela traz algumas visões, né, que se só atuando no meio no meio prático, que ele é restrito, né, em determinadas quantidades de conceito, talvez você não consiga captar, porque esse ambiente talvez ele é formado por pessoas muito parecidas, né, com aquilo que você está acostumado a trabalhar. Né? É verdade. Uma coisa só que eu queria Mas. complementar, Yuri, Uhum, é só para diferenciar um pouco. A gente fala muito que a carreira de conselheiro é ser autoral. Né? Ser autoral não significa que você tem que trabalhar sozinho, né? Por isso que eu acho que nós estamos aqui para falar o quanto que o apoio de profissionais e entidades especializadas, experientes, é importante no seu desenvolvimento. Eu, por exemplo, infelizmente, eu tive pouco isso no meu início, há 10 anos atrás, e sinto muita uhum. falta. Né? Hoje eu vejo como que a gente está estruturando o Celente, eu vejo o quanto que isso é importante para uma carreira, para qualquer carreira, mas principalmente a de conselheiro. Perfeito. Eu vou trazer uma pergunta do Roberto antes de voltar com a Vera, né? Que o Tá? Roberto pergunta, né? Nós, enquanto conselheiros, temos que ter um LinkedIn específico para conselho ou, né, um LinkedIn onde traz todas as nossas habilidades, nossas capacidades, né, inclusive a de conselheiro. Como é que você vê esse ponto, Gaspar?
Eu acho que quando uma empresa, né, te contrata como conselheiro, ele quer saber a tua história como um todo. Então, acho que a sua experiência como executivo, ela é importante estar no seu LinkedIn. Agora, Uhum, se seu objetivo é ser conselheiro, você tem que dar ênfase às atividades de governança que você passou como executivo. uhum, Então, acho que né, acho que é um currículo só, né, mas com ênfases distintas, é um LinkedIn só que uhum. se você está buscando posições de conselho, você tem que dar ênfase, né, aos resultados, à experiência que você teve na área de governança. Perfeito, estou alinhado contigo. Vou voltar para a Vera aqui, né? A Vera pergunta como que o mercado vê o conselheiro que está atuando nas duas posições, ainda no mundo corporativo e também está atuando no conselho. Esse conselheiro tem uma visão, o mercado vê de forma melhor ou é a mesma coisa comparado com quem só atua no conselho? Como que você Eu percebe acho isso, Gaspar? Não, legal, ótima pergunta. Na minha experiência, acho que tem um lado positivo e pode ter um lado negativo, né? O primeiro é uma preocupação da empresa que está te contratando como conselheiro, de você não ter tempo hábil para se dedicar ao quanto você deve se dedicar. Porque você não vai se dedicar só para uma reunião. Você tem que estudar o setor, você tem que, né, estudar a empresa, você tem que analisar, né, os materiais com antecedência. E muitas vezes, dependendo da tua carga de trabalho, tá, como executivo, você não vai ter tempo para isso. E vice-versa. Tem muita empresa onde você é executivo que não gosta ou não permite que você seja conselheiro, tá? Mas tem um lado positivo também, né, de você trazer a experiência, essa bagagem, né, online, digamos assim, do que você está vivenciando para dentro das reuniões de conselho. E eu acredito que o inverso também é verdadeiro, até porque eu fiz isso. Agora, você não pode simplesmente achar que você vai ser um conselheiro profissional, trabalhar em 4, 5 empresas como conselheiro, sendo um executivo ainda. Isso é impossível. Eu acho que nesse processo de transição, você tem que escolher uma, duas empresas, né, é, é, de baixo risco para você e de baixa carga de trabalho para você poder conciliar. Perfeito. Vê se eu vou conseguir juntar o que nós conversamos até agora em uma única linha, né? Nós falamos de PDI, aí quando a gente falou de PDI, me veio a questão do PDCA, né? Que É, o processo é contínuo, né? O processo requer melhoria e a prática do PDI ela traz uma própria evolução. A gente falou de construção e transformação da rede de relacionamento, né? E aqui tem um viés, imagina um conselheiro que ainda está no mundo corporativo, né? Ele tem uma rede de relacionamento bem mista, né? Comparado com o que atua só extremamente no conselho, né? Falamos aqui da questão do ser autoral, né? No desenvolvimento, na construção dessa carreira e coisa e tal. Aí e ser eu trago protagonista, isso é o importante. protagonismo, justamente. Aí eu trago o ponto, né? No Celente nós temos o Alumni, o Alumni, né? O Alumni que é um programa que todos estão dentro a partir do momento que fez uma formação conosco, e nós temos agora o Alumni Plus. Né? Fala para a gente aí qual a diferença entre um e outro e como que o Alumni Plus pode cobrir, né, esses três pontos aqui que a gente debateu até então. Legal. Antes, só queria falar uma coisa, né? O PDI Uhum, ele é um instrumento vivo, então ele precisa uhum, ser acompanhado, executado e revisado. E ele não pode ficar na gaveta, né? Porque muitas vezes faz o planejamento e guarda, né? Tem empresas que uhum, fazem isso, não pode acontecer. Bom, eu acho que assim o Alumni e o Alumni Plus eles têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, né? Só que o Alumni é todo aluno, ex-aluno do Celint, né? É um Alumni onde ele tem uhum, acesso a informações, a participar de vagas, a participar das nossas lives como ouvintes e até participar de alguns casos, né? Alguns cases, né, de estudo e tudo mais. A Alumni, mas isso, e tem acesso a um network, pelo menos ali local, né, onde você está nessa cidade, que a gente tenta promover, fora os 2 jantares anuais. Né? O Alumni Plus a gente procurou estruturar melhor tudo isso que a gente conversou e te dar uma amplitude maior. Né? Então, assim, quando a gente está falando de grupos de trabalho e de estudos no Alumni, ele basicamente você faz esse case e tem um aprendizado ali naquele dia das discussões do case. uhum, O uhum, Alumni Plus, por exemplo, né, além de trazer uma empresa especializada para discutir o tema, nós queremos ter um produto final com isso. Né? uhum. Então, vai ter um debate interno dos grupos de trabalho do Alumni Plus, né, que compõe essa rede, para discutir esse tema específico e produzir, né, um guia, produzir um artigo,
produzir algum material, tem um output, tem um produto final, e esse Uhum. produto final dos participantes será publicado pelo Celint, no seu site, nas suas redes sociais, e até pode ser utilizado como uma ferramenta de trabalho, né? Pode ser um toolkit, né? Eu estou pensando isso, por Perfeito. exemplo, o Uhum. ESG, tá? Uhum. A outra, né? Aqui todos os alumni estão convidados e participam das nossas lives. Para o Alumni Plus, a gente quer que ele possa ser também um speaker, né? Esteja aqui no lugar do Gaspar, falando sobre Uhum. uma expertise dele muito que ele tenha. Então, a gente vai procurando diferenciar uma participação mais ativa, mais estruturada, né? O Alumni Plus ele vai ter direito a 2 mentorias anuais, o que no Alumni hoje não tem formalmente. A gente pode fazer Uhum. muito mais pelo relacionamento que a gente tem, né? Porque o Celint, a gente procura trabalhar muito próximo dos nossos alunos, mas não é algo que a gente vai fazer quando tiver tempo, se possível, né? No Alumni Plus, não. Está contratado que você tenha 2 mentorias, por exemplo. Né? A gente vai ter outro trabalho que é o de network mais efetivo, né? É botar mais encontros, e aí como a gente está trabalhando nacionalmente, mesmo que seja virtual, para que um conselheiro, né, do grupo conheça o outro, mas mais do que isso, possa discutir temas e entender como é que ele pode ajudar o outro alumni e como é que o outro alumni pode ajudar ele. É algo que não acontece muito nos relacionamentos, né, de network ou dos encontros. A gente fala de tudo, a gente já se apresenta, mas a gente nunca põe na mesa o que eu preciso ou o que eu posso ajudar. O que a gente quer buscar dentro do network do Alumni Plus é isso. E tem uma série de outros, né? Aí tem o desconto financeiro, tem uma série de outros benefícios, né? Que a gente pode discutir um pouco mais aqui. Mas, assim, tem mais um que eu lembrei agora, por exemplo, né? A possibilidade de trabalhar e atuar conosco em projeto de implementação de governança, onde ele indica algum projeto. Né? Ele indica um projeto, a gente vai atuar na implementação, e aí, um acordo com o sócio, né, esse Alumni Plus que indicou, vai poder participar com a gente do projeto, né, e aí ele vai poder estar bebendo da fonte, né, de como implementar, por exemplo, um conselho. Perfeito. Vou aproveitar o Gustavo, que trouxe um ponto aqui bastante interessante, que é que enriquece o nosso discurso, né? A respeito das mentorias, né, do Alumni Plus, né? No sentido de se aprofundar no debate de temas sobre governança, né? Em especial aos alumnos do Concertif que não tiveram, então, uma oportunidade de atuar em um conselho, né? Como que essas mentorias, né, elas se dão nesse ambiente, né? Conselheiros certificados que ainda não tiveram uma posição de atuar no conselho, elas se dão no ambiente da simulação, se dão no ambiente de casos, né, oriundos da nossa experiência enquanto mentores ou dos processos de implantação de governança que o Celente já teve anteriormente, como que essa orientação, né, dos mentores se dá, né, para esse mentorado. Não, com certeza. E aí não é só para o Concertif, né? É para qualquer aluno, né, ex-aluno que fez algum programa conosco. Né? É lógico que quanto mais ele tem uma melhor formação, né, mais rica vai ser esse processo de mentoria. E com certeza ele vai ser baseado, né, em metodologia e na experiência, na vivência que a gente tem. Então vamos lá, a gente vai falar sobre a elaboração de um PDI. Né? Eu não vou simplesmente pegar um PDI que está lá e te entregar. Eu preciso entender aonde você quer chegar. Quais são os seus objetivos como conselheiro? Né? Aonde você quer atuar? Empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, empresas familiares, startups? Quais são os seus gaps, não só em termos de formação, mas em termos de experiência? Então, é aí que a gente vai começando a elaborar, né, o seu planejamento de carreira. O outro, né, é o currículo, é a carta. Né? Você vai ter uma entrevista para falar sobre uma empresa, a gente vai dar uma orientação a você como é que você tem que se comportar nessa entrevista. Até um exemplo legal. Eu estava muito habituado em empresas de capital aberto, aonde o processo de seleção ele é muito voltado para o hard skill, o seu conhecimento técnico. Né? Principalmente que eu atuava muito em comitês, né? Tanto em conselhos fiscais como em comitês de auditoria e riscos também. Aí, pela primeira vez, eu fui participar na cara e na coragem de um processo para conselho consultivo de empresas familiares. Né? E aí botei todo o meu hard skill ali na mesa, coloquei, posicionei, né? E meio que atropelei até os sócios, que a entrevista é com os sócios, né? Já é um pouco diferente, né, do processo de capital aberto, você não vai falar com os acionistas. E aí eu não consegui a vaga, apesar da minha experiência, Uhum. porque eu atropelei os sócios no sentido de não entender, né, que numa empresa familiar, a parte do soft skill, do emocional, de entender quais são os objetivos deles, são muito mais importantes no primeiro momento do que a parte técnica. Né? A preocupação deles foi de me frustrar,
porque a empresa deles estava numa governança ainda inicial, a maturidade da governança da empresa era baixa ainda, e eles entendiam que eu tinha muita experiência e podia me frustrar nisso, e o outro era eu sufocar a empresa, né, de querer botar muita governança, muita estrutura, né? Então, é esse tipo de vivência que a gente vai passar nas mentorias também, para que no processo de entrevista você não seja reprovado, como eu fui. Perfeito. Tem uma pergunta da Vera aqui, aí eu vou ser protagonista, tá ok, Gaspar? Deixa eu responder, porque isso aqui é a minha praia, né? Beleza. Assim, a Vera pergunta, né, se a gente tem algum indicador, né, dos alunos, especificamente com Certif, né, mas a minha resposta vai ser um pouco mais abrangente, né, com relação à participação de conselhos em comitês, né, como eles estão sendo aproveitados pelo mercado, né? É, o Vera, esse é uma estatística que a gente apresenta em todo o fórum, né? No fórum do ano passado a gente apresentou, né, os números, e esse fórum desse ano, no dia 28 de outubro, nós vamos apresentar também, né? Eu não estou com esses números aqui agora, né, mas eu coloco junto com o material que vai ser publicado, né, dessa live, né? Mas eu vou refrescar um pouco a memória, né? O ano passado, nós abrimos 14 posições de conselho, né? E isso em 12 meses, né? Esse ano está sendo extraordinário, né? A gente publicou a 11ª ontem, né? E especificamente para mulheres, né? Não sei se você acompanhou esse caso, né? Então, o aproveitamento ele tem sido bastante com um resultado bastante positivo, né? E não só e somente em posições de conselho, mas em comitês também, né? Que é um ponto que a gente precisa olhar, né? Não só atuar em conselhos, mas atuar em comitês também, que é Comitês. um ambiente ainda né, Gaspar? A gente trabalha com as questões do oversee da companhia, né? Isso. Da visão de helicóptero da companhia, mas tem uma característica bastante operacional também no comitê, né? Até porque é importante o conselheiro ter uma especialização também, tem que se diferenciar, né, na área financeira, em tecnologia, inovação, e isso possibilita que ele trabalhe também num comitê. E aí, Orine, com relação à estatística, outro ponto que tem que ser levado em consideração também é que muitos profissionais, né, que fazem o curso conosco estão no processo inicial de transição ou até nem começaram, eles só estão planejando, né? Então, eles não vão buscar vagas, né? Eles simplesmente estão se formando e se planejando a longo prazo. Então, e mesmo assim, as estatísticas são excelentes. Perfeito. Tem mais uma pergunta da Vera aqui, mas eu vou engatar outra. Nós temos 3 minutos, depois eu volto para a Vera aqui, tá ok, Gaspar? Tá bom. Qual a tua visão e que difere o Alumni Plus, né, de outros programas, né, que estão no mercado aí, que tem outros objetivos também, né? Então, como que você vê essa diferença, né? Então, eu participo de alguns alumni, seja de institutos de governança, ou seja de faculdades, né? Eu acho que eles são muito passivos, né? E agregam um pouco valor. Eu acho que a proposta do Celint aqui realmente é apoiar no desenvolvimento, né? Pegar na mão de um a um, né? E aí é outra diferença, não é massivo, é ter um trabalho individual também de ajudar no desenvolvimento pessoal, né? Autoral de cada um dos alumni. Né? O outro ponto é a nossa base, né? Eu acho que tem muito projetos, né? Que tem uma base de conselheiros muito restrita e muito pequena. A gente está falando aqui de mais ou de quase 800 pessoas que passaram pela gente. Não que elas serão todas aluminais, mas nós temos acesso a elas e a gente pode facilitar esse acesso para todo mundo. Então, o trabalho de troca, né, é muito rico, dado o volume de profissionais. E a curadoria que o Celint faz, né, para entrar e ser um celintiano. Né? Eu gostei desse nome, hein? Ser um Uhum. celintiano. Né? A gente só tá pessoas, né, de alto nível. A gente trabalha com C-levels, grandes empresários, grandes diretores. E aí no mercado você vai olhar, você tem muita mescla de tudo. Né? E aí é claro que aí a troca, muitas vezes, ela é minimizada por causa disso. Perfeito. Vera, só continuando, né, a resposta aqui, a estatística é exatamente essa, né? Dos nossos formandos, né, em como que eles estão se posicionando em conselhos, né, ou comitês, né? É uma estatística realmente interna do Celint, né? A gente não está falando de estatística de mercado aí, de outras escolas que formam conselheiros, mas sim especificamente do Celint, né? É uma estatística que inclusive revela
se esse profissional está atuando em mais de um conselho, ou são dois conselhos, ou três, e que tipos de conselhos eles atuam, né? Se são pro bonos, ou se são remunerados, se são de capital fechado ou de capital aberto, enfim, né? É uma estatística bastante bacana, né? Enfim, Yuri, mas só, eu eu sei que faço a o gente está upload dela. eu sei que a gente está no laço aqui, mas eu queria só Uhum, complementar, eu acho que os dois diferenciais que a gente tem no nosso programa. Um é a vivência e a experiência, né, que os conselheiros e sócios do Selinch trazem, né? A gente não fica só no mundo conceitual. Isso acho que uhum, pesa bastante na hora que você vai fazer um processo de mentoria, de apoio e tudo mais. O segundo, o Selinch, ele não é só uma escola, né? Ele tem um braço muito forte, que é o de consultoria, de assessoria na governança, né? uhum. Então, trazer essa experiência, né, e possibilitar, né, que os nossos alunos participem desses processos é um diferencial que hoje eu não vejo no mercado, porque geralmente as instituições elas são muito mais acadêmicas. Perfeito. Vamos lá, Gaspar, chegamos aqui, vencemos 30 minutos, avançando um minutinho aqui no tema, então entrego para você fazer suas considerações finais, aí você me devolve para fazer o fechamento, por favor. Legal. Sim, eu acho que o primeiro, e falando, eu sempre vou bater nessa tecla, né, como financeiro, como conselheiro e como mentor, né, é, não deixa para amanhã o seu planejamento, para você começar a carreira. Ah, não, mas eu ainda tenho 10 anos de vida executiva. Tudo bem, mas começa a planejar desde já. Porque quando você começar a fazer, quando você precisar, quando você está ali no momento de transição, vai ser muito mais apertado para você, vai gerar muito mais ansiedade e crises, né? Porque é uma carreira longa, você não vai, né? O tempo de recolocação de um executivo é de um alto executivo é de 6 meses a um ano. E isso com toda a bagagem que ele traz, né? Uma pessoa que mudou de carreira, né, achar que ele vai conseguir o seu posicionamento de emprego, né, de uma posição dessa, num prazo menor, é muito difícil. Acontece? Acontece, e eu conheço pessoas que se formaram no PFC e, sei lá, eu acho que 1 a 2 meses já estava na sua primeira posição de carreira, né? Mas aí o mundo convergiu, né? Todos os astros ficaram alinhados e tudo mais. O segundo, né, é buscar apoio especializado, gente. Eu comecei a minha carreira há 10 anos atrás. Eu tive muito pouco isso, né? Eu tive ajuda, sim, de um grande conselheiro de administração, mas era muito mais na questão de abrir portas, né, de me dar um posicionamento e uma posição, mas não de mentorar, né? Porque isso te ajuda a encurtar os caminhos e a falhar menos, né? Então vai ter menos esforço pessoal e financeiro para isso. E com certeza os seus objetivos vão ser alcançados num prazo menor do que o normal. Perfeito, Gaspar, muito obrigado aí pela sua doação de tempo, doação de conhecimento, né? Informo que a nossa próxima live é no dia 19/4, então daqui a 7 dias, né? Está pulando um pouquinho naquela rotina dos 15 dias, essa vai ser na próxima semana, e eu vou trazer para conversar com a gente Ricardo Cato, para poder falar da relação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU versus o ESG. Então, veja lá, vai ser uma conversa boa, né? Que a gente vai relacionar os 17 ODS, né, com as 3 letrinhas do ESG. Então, não Bom, percam, né? As inscrições gratuitas estão abertas no nosso site. Para fechar, né, lembrando aí, Save the Date, 17 de maio do próximo mês, inclusive, né? A gente tem uma rodada de estudo de caso gratuito, aí, válido para todos os alumni do Selim. Então, logo, logo as inscrições também estarão abertas no nosso site. Obrigadíssimo, bom resto de dia e até semana que vem. obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Abraço. Beijo.